Olá, eu sou a Carla da Londa e hoje eu vim falar com vocês sobre paralisia espiritual. Para você que está aí estagnado, parado, sem forças, esse vídeo é para você. E para você que já tem se renovado em Deus, assista para você se precaver de cair numa paralisia espiritual. Nós vamos estar lendo lá em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, vai dizer acerca da cura de um paralítico. Mas eu vou ler só alguns versículos para você entender essa história. Vai dizer assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela altura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui nessa história, nós vamos entender o poder de Jesus. A paralisia espiritual é a incapacidade da alma de viver sem Cristo Jesus. É a pessoa que está vivendo sem força, não tem mais esperança, ela estagnou na fé, ela paralisou e não sabe mais o que fazer. Mas nesse vídeo, o Senhor Jesus vai falar com você. Aqui nós vemos nesse texto que Jesus ele estava em casa. E quando a multidão ouviu, aqui vai o primeiro segredo para você. O ouvir. Quando ouviu que Jesus estava em casa, a multidão correu para Jesus. Aqui é o primeiro ponto, você precisa correr para Jesus. Você precisa se esforçar. Mas, Carla, eu não tenho força. Aí aqui vai dizer que Jesus estava em casa pregando a palavra. E na palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para você sair dessa paralisia espiritual é você o quê? Ouvir a palavra de Deus. Voltar a ouvir a palavra de Deus. Carla, mas eu não tenho força para ler. Eu não tenho força para orar mais. Comece a colocar músicas, adoração, louvores ao Senhor Jesus Cristo. Comece a colocar para você ouvir a palavra de Deus. Coloca no YouTube, coloca aonde você tiver aplicativo para você começar a ouvir a palavra de Deus. Se você não tem força para ler, ouça a palavra de Deus, porque a fé ela vem por ouvir. Aquela casa estava tão cheia de gente que era impossível passar pela porta. Só que esse paralítico não estava só. Haviam 4 homens que estavam ajudando ele a sair dessa paralisia. E hoje eu, Carla, vou me colocar nessa posição desses 4 homens para te ajudar a sair dessa paralisia espiritual. O paralítico, ele não tinha como ir sozinho até Jesus, ele estava paralisado, acamado. Mas, através da fé desses 4 homens, o cenário desse paralítico mudou. E eu tenho certeza que através dessas palavras aqui nesse vídeo, a sua história pode mudar, porque a palavra de Deus diz que nada é impossível para o Senhor. Então aqui esses 4 homens, exercendo a sua fé, levaram esse paralítico até o teto, subiram com esse paralítico até o teto. E anota aí o segundo ponto, é que para você sair da paralisia espiritual, você vai precisar ter decisão. Você vai precisar sair do conforto, porque um dos pontos para nos deixar paralisado é o conforto. Muitas vezes o conforto nos leva a nos acomodar àquela estação, mas você precisa sair desse conforto. Às vezes vai ficar desconfortável, mas você precisa se mover para sair dessa paralisia. Muitas vezes é no desconforto que nós nos movemos. É no desconforto que nós entendemos que nós não podemos ficar na mesma estação que nós estamos. Você tem que olhar e analisar o que é pior para você. Você ficar paralítico ou você ficar desconfortável, mas sair da paralisia espiritual? Aí é você que decide. Você precisa tomar decisão.
Se lembre disso, escreva no papel decisão. Muitas vezes não é o que nós queremos fazer, mas é decidir agirmos conforme a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: levante-se, não temas. Esse levantar é o que? Sair da posição que nós estamos e nos mover em direção àquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer diante dele. A palavra de Deus vai descrever a nosso respeito, vai dizer quem Jesus nos chamou para ser e quem nós somos nele. Só que Satanás tem usado muitas mentiras, porque ele é o pai da mentira, dizendo que você é aquilo que a palavra não diz ao teu respeito. E muitas vezes você tem se paralisado por isso. Mas por que você paralisou no caminho? Muitas vezes é características de pessoas que têm se paralisado espiritualmente. São pecados não confessados. São ofensa muitas vezes levada para o coração e deixou com que a amargura entrasse no seu coração e fizesse essa ferida. Muitas vezes também é o que? Você já não tem mais fé, não tem mais esperança, não tem mais ânimo, achando que Deus não está te vendo, não está te ouvindo. E você se estagnou, paralisou. Muitas vezes é o coitadismo também, de achar o quê? Eu não posso, eu não sou. É bem verdade que nós não somos nada sem Jesus. Mas enquanto você ficar aí, você não é, você não pode, você não vai sair desse cenário. A palavra de Deus diz que nós somos sim filhos amados. Que nós somos sim nação santa, geração eleita, sacerdócio real. A palavra de Deus diz que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele já morreu por você. Quando nós nos colocamos em posição, nos arrependendo, a palavra de Deus diz que Ele perdoa os nossos pecados e lança do mar do esquecimento. E Ele já não se lembra mais. E muitas vezes você está aí se culpando. Você está aí fazendo com que a culpa tome um lugar que não é para ela ficar. Tome o lugar de Cristo Jesus, que é aquele que te perdoa e te sarou. Muitas vezes você está paralisado porque você fracassou e não tem coragem, tem medo de tentar de novo. Só que a vida do cristão é assim. É tentando, é prosseguindo dia após dia. E o Senhor vai nos ensinando nessa caminhada. Não é diferente para você, não é diferente para mim. Jesus é especialista em nos ensinar, mas só que Ele quer um posicionamento nosso. E aqui a casa estava cheia e esses homens levam esse paralítico, né, até o teto. O que me chama a atenção é que esses homens, eles não deixam com que a circunstância impeça eles de chegar até Jesus. Quem sabe você aí tem deixado com que a circunstância, o medo, aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito, impeça você de prosseguir. E isso te deixou paralisado, estagnado. Você não pode deixar com que, muitas vezes, uma palavra médica te disse e você paralisa por conta da palavra médica. Lembra, por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler e ler todos os dias a palavra para você ter a esperança no que a palavra de Deus diz. Que é o que nada é impossível para o Senhor. Não é uma palavra humana que determina o nosso futuro, mas é a palavra do Deus vivo que vai determinar o nosso futuro. Você precisa se mover. Você precisa agir. Eu estou aqui falando para você, tentando encorajar você, tentando ajudar você a se levantar da onde você está paralisado. Mas esse outro lado, quem precisa agir é você. E nós vamos entender aqui que para subir no teto, vai precisar de uma disposição sua. Você vai precisar se esforçar e decidir subir no telhado. Você precisa entender que você não vai poder terceirizar aquilo que é para você fazer. É bem verdade que esse paralítico não estava só, mas chega um ponto que ele vai receber a cura, nós vamos chegar a esse ponto que ele não vai poder terceirizar mais. Eu, Carla, posso te ajudar até tal ponto, mas a partir de tal ponto você vai precisar prosseguir caminhando sozinho com Jesus. É claro que nós andamos numa comunidade de fé, né, num conjunto, em comunhão com os irmãos. Só que tem coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que é eu e Deus, é você e Deus. E quando eles sobem no telhado, interessante é que eles vão destampar o telhado. Aqui eu posso entender o quê? Que o céu não vai mais ficar de bronze, não vai estar mais fechado, porque com o nosso posicionamento, as portas do céu se abrirão, as janelas do céu se abrirão a nosso favor, e o Senhor virá à nossa voz.
Esse abrir o telhado, eu posso colocar aqui para vocês, é o que? Esse abrir a nossa atitude de oração, de clamor diante de Deus para que Ele ouça a nossa voz, ouça o nosso clamor e haja a nosso respeito. E a Bíblia diz que todos os nossos atos nós seremos recompensados. Há uma recompensa para aquilo que nós fazemos diante do Senhor. Os olhos dele não estão fechados para que ele não possa nos ver, não. Os olhos dele estão abertos, olhando a nossa atitude, o nosso mover aqui nessa terra. E eles abrem ali então aquele telhado e desce o paralítico aonde está Jesus. Esse descer aqui é um ato profético, é um ato de humilhação, de rendição. Nós subimos em adoração e nós descemos em rendição, em humilhação diante do grande eu sou, Jesus Cristo, que pode fazer todas as coisas por mim, que pode agir na minha e na sua causa impossível. Então, quando você se levanta em posição, descendo em rendição, em humilhação, em arrependimento diante de Deus, ele se move a teu favor. E quando ele desce aqui, Jesus vê a tamanha fé daqueles homens que levaram aquele paralítico até Jesus. Ei, aquilo que Deus faz na sua vida não é para você ficar parado, é para você ajudar outras vidas. Esses homens estavam fortalecidos e estavam ajudando aquele paralítico que não tinha força para ir até Jesus. E é isso que Deus quer de você. Ele quer tirar você dessa estação para que você possa ajudar mais vidas a chegar até Jesus. E é tão lindo, porque a gente vê o poder da comunhão, o poder do conjunto, da oração em conjunto, da adoração em conjunto, do fazer o ID. A gente vê o poder de a gente segurar no braço do outro, na mão do outro e fortalecer o nosso irmão na fé em Cristo Jesus. E aí quando eles descem, Jesus vê tamanha fé daqueles homens e fala para o paralítico: filho, primeira coisa, Deus revela a identidade de filho. Se Satanás tem te enganado, dizendo que você não pode, que você é incapaz, que você não presta, que Jesus não te ama, que você não é filho, você é um rejeitado, é mentira do inferno. A palavra de Deus para a sua vida hoje. Mais um ponto aqui é que Jesus revela a sua identidade quando você se aproxima de Cristo Jesus. Quando você se posiciona a sair dessa estação, o Senhor revela quem é você diante de Jesus. E você é filha, você é filho. Outro ponto aqui é Deus revelando a nossa filiação diante dele. Nós somos filhos amados e o Senhor cuida e zela por nós. Então aqui, quando Jesus fala isso, a primeira coisa que ele fala é filho, logo depois ele fala: os teus pecados estão perdoados. Nós precisamos ter cuidado porque a paralisia espiritual muitas vezes não para nós só espiritualmente, mas nos leva a ficarmos enfermos fisicamente. E isso é tão perigoso porque aí leva-nos a um cenário mais dificultoso de encontrarmos a cura em Jesus. Não impossível, mas tem mais dificuldade. Você precisa romper esse cenário que você está. Você precisa sair dessa paralisia. Ou você rompe a paralisia, ou ela te mata. É isso que Deus ministrou no meu coração ontem. Essa palavra de ontem que nós estávamos, que Deus ministrou no meu coração para começar uma campanha de 7 dias de oração na madrugada. Eu chamei umas pessoas para estarmos juntos nessa guerra, né, lutando para buscar renovo em Jesus, para que Deus venha agir na nossa causa impossível. E nós precisamos nos posicionar para Deus agir. É bem verdade que Jesus ele pode trabalhar sozinho, mas ele não quer trabalhar sozinho, ele quer trabalhar junto comigo e com você. Ele quer que nós sejamos um canal dele aqui nessa terra. O que me chama atenção também nessa palavra, que ela é magnífica, ela é poderosa, ela é linda essa história, se você começar a meditar nela, pedir o Espírito Santo para revelar segredos que tem aqui nessa história, o Senhor vai revelar grandes coisas ao seu coração. E aí, nesse cenário, nessa casa, nesse ambiente, tinha muitos fariseus. E eles começaram a dizer: quem é esse homem que está blasfemando aí, perdoando o pecado das pessoas? Quem perdoa é só Deus. E Jesus, analisando a intenção do coração daqueles homens, disse: eles iam ver que Jesus tinha poder na terra, o Filho do Homem tinha poder na terra para perdoar pecados. E ele disse então: homem, levanta, toma a sua cama e anda. Glória a Deus. O que me chama a atenção aqui é que aquilo que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida não vai ficar em nós. A palavra de Deus diz que muitos verão,
temerão e confiarão no Senhor. Através daquilo, eu creio que Deus vai fazer na nossa vida. E Deus muda o cenário desse homem. E aí, a partir daí, ele já não vai terceirizar mais aquilo que é para ele fazer. Porque agora ele consegue andar sozinho. Agora ele consegue se mover. Agora a fé dele está renovada. E ele vai caminhar testemunhando os grandes feitos na vida dele que o Senhor fizera. E é assim na minha e na sua vida. O Senhor fará grandes coisas e não vai ficar só em nós, mas é para nós levarmos esse ID, testemunharmos daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Essa história é tão linda e eu estava refletindo também sobre com base nessa história que eu estava, me veio à memória a história da mulher do fluxo de sangue. Você vê que a circunstância, olhando para aquele cenário, já não tinha mais jeito para aquela mulher. Né? Ela já tinha tentado tantos outros recursos, mas quando ela ouve falar de Jesus, ela tenta mais uma vez. Quem sabe, eu acredito que ela pensou assim, já não tem mais jeito para mim mesmo. Eu não posso nem estar no meio da multidão, então eu vou romper. E se eu perecer, assim como Esté disse, né? Se eu perecer, eu pereci. Porque ela não podia estar ali no meio daquela multidão, porque ela estava como uma mulher leprosa, né? Estava há muito tempo tendo fluxo de sangue. E pela sociedade ela era o que? Rejeitada, separada. Né? Ela não podia estar em comunhão no meio das pessoas. Só que quando ela ouve, olha o poder do ouvir a palavra. Quando ela ouve que Jesus estava ali, ela decide romper a circunstância. E ela diz assim, se eu tão somente tocar em Jesus, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Ela só queria tocar na orla de Jesus. Ela não queria nem que Jesus parasse para vê-la, para ouvi-la. É muito linda essa história. Eu acho muita graça nessa história. Eu olho para minha história e começo a refletir na história dessa mulher do fluxo de sangue e me chama muita atenção. Eu me comovo muito com essa história, porque muitas vezes eu vivi nesse cenário. E quando ela toca em Jesus, Jesus paralisa e tinha uma multidão tocando nele. Ele fala, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Não foi qualquer toque, foi um toque com determinação. Você precisa determinar hoje a sair desse cenário. Jesus está disposto a curar você, mas você precisa querer. Muitas vezes, muitas pessoas não querem a cura. Muitas vezes as pessoas não querem mudar de cenário. Hoje eu falo que muitas pessoas, elas já não oram mais, elas já não jejuam mais, não leram a palavra, não estão nem aí para as coisas de Deus, não estão nem aí para as disciplinas espirituais, elas só têm vivido no mundinho delas e estão paralíticas, estão paralisadas, estão mortas espiritualmente e enfermas fisicamente. Mas quando uma pessoa determina sair do cenário que ela está, Jesus, ele muda a história. Quando a pessoa determina sair do cenário que ela está e decide romper as barreiras e tocar em Jesus, de Jesus sai poder. E esse poder tem poder de curar aquilo que nenhum homem tem poder para curar. E esse poder tem poder de libertar aquilo que nenhum ser humano tem poder para libertar. Esse poder tem poder para salvar aquilo que nenhuma religião tem poder para salvar. Então entenda, quando você quiser e decidir sair dessa paralisia, o Senhor está disposto a mudar a sua situação. Ele está disposto a mudar a sua história. Ei, você quer mudar de história? Você quer mudar esse ciclo? Você precisa se mover hoje. E eu estou aqui, como eu disse no início desse vídeo, representando aqueles 4 homens para te encorajar a mudar esse cenário. E não é eu que vou mudar. Não é as pessoas ao redor que vão mudar. A gente pode te levar, te ajudar a encaminhar até Jesus. Mas é o próprio Cristo que mudará a tua história através do seu posicionamento. Que essa palavra o Senhor possa ter ministrado no seu coração e que você possa agir hoje, determinando, decidindo a mudar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, que Deus possa trazer alegria, que Deus possa trazer ânimo, vigor para a sua vida nesse dia de hoje. E que você entenda que Jesus, ele te ama tanto, mas às vezes você pensa, por que eu caí aqui? Por que eu fiquei paralítica? Por que eu não tenho mais força? É porque um dia você foi deixando se esfriar lá atrás. Um dia você decidiu parar lá atrás. E a vida do cristão nós não podemos parar. Nem que eu falo assim que nem que nós vamos arrastando, mas nós não podemos parar,
porque senão nós caímos nessa estagnação tão perigosa. E se um dia você parou, ainda tem jeito. Porque a palavra de Deus vai me dizer, lembrando aqui agora, o Espírito Santo está me lembrando aqui agora, que a árvore ainda que cortada, o quê? Ficou a raiz daquela árvore. E ao cheiro das águas, ela ia voltar a brotar de novo, ia voltar a ter vida de novo. Essa água é Jesus Cristo, que ele vai brotar nas suas raízes. E você vai voltar a crescer, você vai voltar a dar galhos, a dar flores e a dar frutos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa aqui seguir esse canal, ativar os sininhos e compartilhe esse vídeo para ajudar mais vidas. Em nome de Jesus, siga as minhas redes sociais. Por lá eu tenho chamado vidas para orarmos juntos, para jejuarmos juntos. E se você precisa disso, é lá que nós estamos para estar te ajudando aí a caminhar em Cristo Jesus. E aqui nesse canal nós teremos mais palavra para edificar a sua fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.